Então, sobre o acontecimento. Ascensão pós-Segunda Guerra das Superpotências, Estados Unidos e União da República Socialista Soviética, ou o RSS. Então, a Guerra Fria foi uma disputa política ideológica, ela leva esse nome porque não teve, digamos, confrontos diretos entre, entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, mas houveram, sim, conflitos que tinham certa interferência, né, que tinham essa parte ideológica presente dos Estados Unidos e da União Soviética nesses conflitos menores, que, como exemplo, nós temos a Guerra das Coreias, 1951 até 1953, e a Guerra do Vietnã. Exemplos mais pontuais desse período, né, que não houve guerra entre as duas potências, tanto que é fria, não houve fogo, mas sim houve sim conflitos pequenos, como os já mencionados. Como o David explicou, esse conflito da Guerra Fria ele se resume entre essas duas superpotências, né, os Estados Unidos e a União Soviética. E apesar de ser um conflito que não teve esse confronto direto, como o David disse, ele carregava muitas tensões anteriores. Então a gente tem na Guerra Fria o reflexo dos ideais socialistas que vinham ascendendo, o fim da Segunda Guerra Mundial, como o David também explicou, a crise de 29 são eventos que impactam muito todas as tomadas de decisões dessas superpotências nesse momento de conflito. Então, dentro dessas tomadas de decisões, a gente tem algumas principais que estão representadas nesse diagrama aqui. Quase que um espelho, assim, um reflexo, digamos assim. Então, a gente tem nos Estados Unidos o Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi um programa de recuperação dos Estados Unidos feito para os aliados, né, onde ele servia como um programa de empréstimo, digamos assim, para a recuperação econômica desses países, em troca de comércio mútuo, assim, comércio econômico com essa potência. Aí, do outro lado, a gente tem o Comecon, que no mesmo sentido surgiu em 1949, e ele era um conselho de assistência mútua que visava uma integração econômica, assim, entre os países do leste europeu, né? Aí a gente tem a OTAN, bem conhecida já, que inclusive existe até o presente momento, né? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela era uma aliança militar que basicamente ela surgiu com a ideia de resistir contra o avanço, o expansionismo, digamos assim, da União Soviética. E, inclusive, hoje em dia, a OTAN ela conta com 26 países membros, então não é só fruto dos Estados Unidos e somente membro dos Estados Unidos, né? Aí, do outro lado, no diagrama, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que ele surge em 1955, um pouco depois da OTAN, e também era uma aliança militar, só que era uma aliança militar voltada para os países socialistas do leste europeu. E aí, por último, a gente tem as bem conhecidas e representadas aí na mídia, né, a CIA e a KGB. As duas, ambas são centrais de inteligência, a CIA surge em 1947, e a KGB ela surge em 1954 e dura até 1991, desculpa, que é quando ocorre a desintegração da União Soviética. Então, essas são algumas das bases assim de tomada de decisões políticas que aconteceram durante esse período. Aqui a gente trouxe duas propagandas, digamos assim, fontes de entretenimento, mais para a primeira, né, que explicam e explicitam muito bem o que foi essa guerra ideológica entre as duas potências. Então, na imagem à esquerda, uma capa da HQ do Capitão América, de 1954, onde em uma das legendas está escrito ali, Capitão América desafia hordas comunistas. Então, o Capitão América ele surge um pouco antes desse momento da Guerra Fria, mas ele era um símbolo nacional que representava muito bem toda essas decisões políticas, esse conflito político, né? Aí, do outro lado, a gente já tem um cartaz político de propaganda, um cartaz soviético de 1950, um pouco antes, e no título superior do cartaz está escrito, nós plantamos vida, e embaixo está escrito, eles semeiam a morte. Ao centro está escrito, 2 projetos. Então, a gente vê bem como tem essa dicotomia entre essas duas superpotências, né? E no cartaz, no segundo cartaz, no cartaz da direita, é também bem interessante, porque eles representam a União Soviética de uma forma mais humanizada, e embaixo eles representam os norte-americanos de uma forma mais caricata, assim, né? Só tomando decisões, estão na mesma pose, mas como eles estão desenhados tem muita diferença. Então, representa muito bem esse momento.
sobre, como já mencionado pela Camila, as alianças. Hoje ainda temos vigente a Organização do Atlântico Norte, Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Inicialmente era composto, os países membros eram Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido. Como também tínhamos o Pacto de Varsóvia, no qual países membros, Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia e, logicamente, a União Soviética. Aqui a gente trouxe uma imagem de 1951, que à esquerda a gente tem o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev, e à direita a gente tem o presidente americano John Kennedy, que foi um dos que estava à frente dos Estados Unidos durante esse longo período de Guerra Fria, né? E essa foto ela é de um encontro que aconteceu entre o primeiro-ministro soviético e o ex-presidente americano, onde eles discutiram sobre tudo que vinha acontecendo durante o período da Guerra Fria, compartilharam algumas preocupações do Nikita Khrushchev com relação à Alemanha, por exemplo. E a gente achou interessante trazer essa imagem para representar, digamos, não humanizar, mas trazer uma cara para o conflito, digamos assim, né? Porque a gente teve nos Estados Unidos vários presidentes que passaram por esse período e a gente, às vezes, não remete muito a eles. Então, a gente achou interessante trazer como tinha uma troca de diálogos ali, que a gente vai ver, inclusive, não diálogos, mas eles se enfrentavam, mas tinha ali uma troca, né, de preocupações, digamos assim. A crise dos mísseis. Esse fato, esse acontecimento, ele é tido hoje ainda como um ponto mais crítico, né, entre as duas potências, no caso, os Estados Unidos e a União Soviética, no qual hoje você dorme, amanhã você acorda e pode estar acontecendo uma guerra nuclear, que aconteceu da seguinte forma: no dia 14 de outubro, drones estadunidenses sobrevoaram a ilha de Cuba e fotografaram mísseis soviéticos presentes no território, o que colocava em xeque a segurança do país, pois esses mísseis tinham um poder de alcance, podiam alcançar a capital Washington, né? Algumas outras fontes dizem até que podia alcançar todo o território, ou maior parte do território americano. E esse evento, esse acontecimento, ele é tido como, ele ganhou uma nomenclatura, os 14 dias de terror no mundo. E assim, e também a União Soviética sempre é pintada, né, como, digamos, uma vilã, devendo levar em consideração também o que Cuba passava, né, vinha de uma revolução cubana, a seção de Fidel Castro, mas sempre pintam a União Soviética como, digamos, uma vilã. Mas um dos pontos de consenso para o fim dessa crise foi a retirada de material semelhante dos Estados Unidos de uma base militar que eles tinham na Turquia, que, assim como Cuba, colocava em xeque a segurança nacional da União Soviética. Então, esse ponto foi acordado, cada um tirava suas ogivas desses territórios e, assim, digamos, teve chegaram a um acordo e, assim, o fim dessa crise. Aqui, mais detalhada, a imagem capturada no dia 14 de outubro de 1962, no qual mostra, né, inclusive de maneira detalhada, alguma desses mísseis. Corrida espacial. Eu diria que, dos pontos da Guerra Fria, né, envolvendo as grandes potências, eu diria que é o mais famoso. Ele é muito representado no cinema. Claro, tem suas romantizações, inclusive parte hollywoodiana, mas ele é um dos eventos mais famosos porque ele culmina com, digamos, ponto ápice com a chegada do homem à Lua, né? Mas corrida subtende-se competição, né? E digamos que a Rússia ou venceu, ou pelo menos saiu à frente com o Sputnik, né? O primeiro satélite artificial. E recentemente a gente viu uma certa disputa, uma certa corrida nesse meio que vivemos, que é o da Covid-19, pela vacina, no qual a Rússia, meses depois de ser decretada a pandemia global, apresentou a primeira vacina e nomeou de Sputnik V, uma clara referência a esse evento que aconteceu. E o primeiro voo tripulado, né, no qual Yuri Gagarin foi o primeiro homem a estar em órbita da Terra, também é um cosmonauta russo, e
E terceiro ponto, temos a Apolo 11, né, que, como eu tinha dito anteriormente, é, digamos, o ápice. A famigerada frase vem daí, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, o qual, sob o comando de Neil Armstrong, em 1969, os Estados Unidos levou o homem à Lua. Então, esses 3 pontos que a gente colocou aqui embaixo do slide, na parte de baixo, são pontos bem importantes desse conflito, né, que é a corrida espacial, a crise dos mísseis e a corrida armamentista, como a gente já explicou, são bem cobrados nos vestibulares, então é sempre bom ter um pouquinho de atenção para a definição desses tópicos, desse momento. Agora, a gente chegando no fim desse conflito, nós trouxemos aqui 2 tópicos, e o primeiro a gente nominou de geopolítica de conflitos, porque como o David falou lá no comecinho, a Guerra Fria ela foi um conflito que, ele fez até um trocadilho, né? Não teve fogo, então por isso fria. Não teve um conflito direto entre as duas potências, mas ocorreram diversas influências ao redor do mundo que ocasionaram conflitos bélicos, né? Conflitos militares. 3 deles a gente trouxe aqui, os mais conhecidos, a Guerra da Coreia, que vai de 1950 a 1953, a Guerra do Vietnã, de 1962 a 1975, e a Guerra do Afeganistão, que conversa, inclusive, com o que está acontecendo agora, no momento que a gente está gravando essa aula, em 2021. Né? A Guerra da Coreia, ela tem, quase, os 3 eles têm a mesma particularidade, a mesma singularidade, que é o apoio de forças opostas, o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. No caso da Guerra da Coreia, os Estados Unidos apoiam o lado sul, a Coreia do Sul, que fica representado pelo lado capitalista, e a União Soviética apoia o lado norte. E até hoje a Coreia segue dividida entre esses 2 polos, né, norte e sul, que seguem com os mesmos sistemas, capitalismo e socialismo. Já na Guerra do Vietnã, a gente tem um pouco semelhante, um pouco mais complicado, porque na Guerra do Vietnã ela vem um conflito advindo da Indochina, onde os vietnamitas eles lutavam pela sua independência, e o Vietnã ele era, juntamente com Laos e com Camboja, uma colônia francesa, então tinha uma disputa já interna ali, e essa luta por independência depois vira questão em cúpulas mundiais, mas não dá muito certo, porque já ocorriam muitas divergências, então ocorre esse conflito, chega a esse ápice desse conflito, né, e na Guerra do Afeganistão, o Afeganistão tinha um apoio soviético anteriormente, e quando começa a esquentar um pouco mais por causa de divergências políticas, acontece uma intervenção soviética no Afeganistão. Então, a gente tem também esse apoio sempre oposto, né? Estados Unidos apoiando um, União Soviética apoiando o outro, então a gente vê como eles influenciaram esses conflitos bélicos que não levavam o seu território, né? Não teve, até é interessante fazer um comparativo que no Afeganistão morreram muitas e muitas pessoas, morreram também soldados soviéticos, em uma quantidade menor, mas não foi no território soviético, digamos assim, no território norte-americano, mas teve, sim, conflitos bélicos nesse momento. E aí a gente chega em 1991 e o fim figurado. Figurado porque a gente diz que até hoje nós sofremos os efeitos da Guerra Fria, né? Como eu comentei, a Coreia segue dividida por esses 2 polos, o Afeganistão segue tendo alguns conflitos, nós somos, inclusive, influenciados muito pelas superpotências. Então, a gente tem 3 momentos importantes para o fim dessa Guerra Fria em 1991, que é o que a gente comumente fala como o fim desse momento, desse conflito. O primeiro é a queda do Muro de Berlim, em 1989, onde a Alemanha para de ser dividida entre ocidental e oriental, né, o muro que se situava ali em Berlim. E aí, com isso, ocorre a unificação alemã e, posteriormente, em 1991, a desintegração da União Soviética, que passava por uma série de crises e chega na sua desintegração nesse ano, levando consigo todas aquelas tomadas políticas, decisões, programas que a gente conversou anteriormente. Então, sumariamente, esse é o conflito da Guerra Fria, uma temática muito importante para os vestibulares, né, para o Enem e outros vestibulares por aí. E eu acho que é isso. Se você gostou da aula, dá um like, comenta pra gente o que você achou, entre em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, e é isso aí. Obrigada por assistir.